Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal homologa plano de trabalho apresentado em conjunto pelo governo e Congresso para garantir transparência das emendas parlamentares. STF vai analisar a ação que trata de crimes contra a honra de servidor público no exercício da função. Superior Tribunal de Justiça autoriza ação de improbidade contra ex-governador de São Paulo, João Dória. Ministério Público Federal quer que o site Alibaba impeça a comercialização ilegal de mercúrio metálico na plataforma. CNJ reforça a exigência do reconhecimento de firma em cartório nas autorizações de viagem para menores de 16 anos desacompanhados. E ainda, Justiça do Trabalho de São Paulo extingue processo que aplicou multa bilionária a aplicativo de transportes. Jornal da Justiça desta quarta-feira, 26 de fevereiro, começa agora. O Supremo julga nesta semana a ação que discute a validade de trecho do Código de Processo Civil sobre o prazo para as ações rescisórias. No caso, é discutida uma questão processual específica de direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, todos relacionados ao princípio da segurança jurídica. As informações com a Evelyn Araújo. A ação discute se o prazo para entrar com ação rescisória contra uma decisão do STF deve começar a contar a partir da publicação do acórdão ou do trânsito em julgado da decisão. A discussão envolve princípios como segurança jurídica e coisa julgada. A União questiona a constitucionalidade da expressão, abre aspas, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, fecha aspas, presente em diversos artigos do Código de Processo Civil. Outro ponto é saber se a decisão do STF sobre essa questão deve valer para casos anteriores ou apenas para ações rescisórias futuras. O caso começou a ser analisado em abril do ano passado em sessão do plenário virtual. O ministro Gilmar Mendes, relator da ação, chegou a votar pela inconstitucionalidade do dispositivo. Mas o julgamento foi suspenso após pedido de destaque do ministro Luiz Roberto Barroso. Com isso, a ação foi encaminhada para a pauta do plenário presencial. O ministro Luiz Fux do Supremo determinou o arquivamento de um inquérito contra o senador Renan Calheiros. O inquérito arquivado investigava o suposto pagamento de vantagens indevidas ao político entre os anos 2012 e 2014 para que ele atuasse em favor dos interesses de um empresário do setor portuário. A decisão atendeu a recomendação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que sustentou que não foram encontradas provas suficientes para embasar uma ação penal contra o parlamentar. Esse era o último inquérito contra o senador no STF. Quando o assunto é segurança de crianças e adolescentes, todo cuidado é essencial. O Conselho Nacional de Justiça reforçou a exigência do reconhecimento de firma em cartório nas autorizações de viagem para menores de 16 anos desacompanhados de um dos pais. Quem explica a medida é a repórter Carolina Chaves. Camila está viajando para Orlando, Estados Unidos, com os 2 filhos de 10 e 13 anos. Como o pai não pôde ir, ela precisou da autorização dele para embarcar com as crianças. Não é a primeira vez que isso acontece. Primeira vez eles foram na viagem para a escola, né? E daí então a gente teve que dar uma autorização e foi super tranquilo. A gente deu autorização para a agência, foi no cartório, reconheceu a firma, entregou para a agência e foi tudo bem. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que menores de 16 anos só podem viajar para fora do estado, acompanhados por um dos responsáveis ou parentes de até 3º grau, como irmãos maiores de idade, tios ou avós. Na ausência de um responsável, a autorização dos pais precisa ter firma reconhecida em cartório. Isso pode ser feito presencialmente ou pela autorização eletrônica de viagem, disponível na plataforma e-notariado, exclusiva dos cartórios. Para viagens internacionais, a regra é ainda mais rígida, vale para menores de 18 anos. Durante a primeira sessão virtual de 2025, o CNJ analisou uma consulta feita por uma empresa especializada em viagens para crianças e adolescentes. A dúvida era saber se a assinatura eletrônica ou pelo site do governo poderia substituir a autorização feita em cartório. O CNJ respondeu que as autorizações de viagens para menores de 16 anos desacompanhados devem ser por escrituras públicas ou documento particular com firma reconhecida presencialmente em cartório ou pela autorização eletrônica de viagem.
Segundo o CNJ, apesar de o site gov.br ter validade jurídica em várias situações, ele não substitui o reconhecimento de firma em cartório. A exigência reforça a segurança dos jovens e minimiza riscos durante a viagem. Para Camila, o esforço vale a pena. Por um lado, atrapalha um pouco, porque se o pai, por exemplo, não estivesse na cidade, estivesse viajando, ia ser mais complicado. Por outro lado, eu entendo a questão da segurança, que presencial, com assinatura eletrônica, a gente se sente mais seguro para realmente deixar as crianças viajarem sem um dos pais. A penhora do apartamento de um casal para pagar créditos trabalhistas deve recair apenas sobre a parte do devedor na ação, conforme decisão da 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. No processo julgado, como o marido é quem tem uma dívida trabalhista, a esposa vai ter preferência na arrematação ou o direito ao valor da parte dela do imóvel. A repórter Larissa Batista traz os detalhes. O apartamento em Santos, litoral sul de São Paulo, foi penhorado na fase de execução trabalhista, em um processo movido por um eletricista contra a fábrica, da qual o homem foi sócio. A empregadora fez acordo para pagamento parcelado de R$ 42 mil, mas não cumpriu o combinado. Sem bens da empresa disponíveis para pagar a dívida, os sócios passaram a responder pela execução também com o patrimônio pessoal. Contra essa medida, a esposa do sócio alegou, entre outros pontos, que o imóvel foi adquirido pelo casal antes do período em que o eletricista prestou serviço à fábrica. Portanto, não tinha sido comprado com o lucro da força de trabalho do marido. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, capital, manteve a penhora, por se tratar de bem indivisível. Isso levou a mulher a entrar com um novo recurso, dessa vez no Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do caso na 4ª turma, a ministra Maria Cristina Peduzzi, explicou que o Código de Processo Civil de 2015 passou a autorizar a alienação judicial de bem indivisível, apenas resguardando o direito do coproprietário a uma cota-parte sobre o valor arrecadado, ou a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. Apesar dessas garantias, a penhora deve recair apenas sobre a fração do devedor no patrimônio já individualizado. Por esse motivo, a esposa deve ter preferência na arrematação do apartamento ou o direito ao valor da parte dela do imóvel. A decisão foi unânime. Ainda cabe recurso. Polícia Civil de Goiás cumpre medidas judiciais para impedir golpes em beneficiários de programa social. O Ministério Público Federal recomenda que o site Alibaba pare com o comércio ilegal de mercúrio metálico. Polícia e Receita combatem contrabando de vinho no Paraná. E rapper é preso por abrigar foragido da Justiça. Confira os destaques. O rapper Mauro Nepomuceno, conhecido como Oruan, foi preso em flagrante durante uma operação da polícia. Os agentes cumpriam mandado de busca na casa dele por outro crime, mas acabaram encontrando no endereço um homem procurado por participar de organização criminosa. Oruan é investigado por ter atirado a esmo num condomínio em São Paulo no fim do ano passado. Pela autuação de hoje, o rapper assinou um termo circunstanciado e foi solto. A Polícia Federal e a Receita Federal fizeram a operação de combate ao contrabando de vinhos em Curitiba, no Paraná. Foram apreendidas garrafas de vinho, principalmente da Argentina. A empresa que vendia as bebidas anunciava os produtos em redes sociais, oferecendo preços mais baixos que os das lojas oficiais e sem recolhimento dos impostos. O responsável foi intimado a prestar esclarecimentos na sede da PF em Curitiba e está sujeito a pena de 1 a 4 anos de prisão. O Ministério Público Federal recomendou que a plataforma de vendas Alibaba impeça comércio ilegal de mercúrio metálico, juntamente com as empresas IEST Tecnologia e Cainiao Express. O MPF apurou que a plataforma facilita a compra e o envio do metal por usuários brasileiros, sem qualquer rastreamento ou autorização ambiental. A empresa deve remover todos os anúncios relacionados ao mercúrio metálico e criar barreiras tecnológicas para impedir o acesso de usuários brasileiros ao produto.
A Polícia Civil de Goiás cumpriu medidas judiciais em Goiânia e região metropolitana contra criminosos que aplicavam golpes em beneficiários de programa social do governo federal. As investigações mostram que o grupo também estava envolvido em diversos outros golpes, como clonagem de cartão de crédito, fraudes contra o aplicativo de hospedagens e até golpes conhecidos como bençatia, que é um tipo de fraude eletrônica que envolve a solicitação de empréstimos de dinheiro por meio de redes sociais. E por determinação da Justiça, a Polícia Federal desarticulou uma quadrilha de tráfico internacional de drogas. Os entorpecentes vinham do Paraguai e eram levados em bagagens despachadas em Foz do Iguaçu para todo o país. Desde o início das investigações, 11 pessoas foram presas em flagrante, transportando 444 quilos de maconha e mais de 6 quilos de cocaína em vários aeroportos brasileiros. A seguir, STF vai analisar a ação que trata de crimes contra a honra de servidor público no exercício da função. E a gente traz as informações sobre a sessão plenária de hoje no Supremo Tribunal Federal. Voltamos em instantes. O ministro Flávio Dino, do Supremo, aprovou o plano de trabalho do Congresso para dar transparência às emendas parlamentares. Ao vivo, a repórter Viviane Novaes traz os detalhes dessa decisão. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, o ministro Flávio Dino aprovou o plano e submeteu a referendo dos outros ministros no plenário da Corte. O ministro disse que, com a homologação, não há empecilhos para a execução das emendas parlamentares ao orçamento deste ano e dos anos anteriores. O plano foi apresentado aqui ao Supremo pela Câmara e pelo Senado para oferecer transparência às indicações das verbas. Por causa da aprovação do plano, Flávio Dino suspendeu a audiência de conciliação sobre o assunto, que iria acontecer amanhã. A nova data ainda não foi marcada. William. Obrigado pelas informações, Viviane. O Supremo Tribunal Federal decidiu que não incide um imposto sobre serviços, o ISS, sobre o corte do aço. A repórter Marta Ferreira acompanhou o julgamento e explica para a gente. A questão discute a incidência do ISS em operação de industrialização, quando ela configura etapa intermediária do ciclo produtivo da mercadoria. O caso concreto é de uma empresa de contagem em Minas Gerais. A empresa foi contratada para cortar bobinas de aço em chapas que seriam utilizadas depois por outras empresas da construção civil. A companhia questiona a decisão da Justiça Local, que considerou que a operação faz parte da atividade fim da empresa e que, por isso, deve ocorrer a cobrança do ISS. O debate chegou ao Supremo e tem repercussão geral, ou seja, a decisão valerá para processos semelhantes no país. O relator é o ministro Dias Toffoli, que considerou a cobrança inconstitucional. Primeiro, é inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da lista anexa à Lei Complementar número 116 de 2003, se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização. Num caso IPI, outro caso ICMS. 2, aí é o que diz respeito à multa. As multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário, que é o regramento vigente. O ministro Alexandre de Moraes havia aberto divergência por considerar que a empresa foi contratada para prestar um serviço específico e que isso não faria parte de um processo maior de industrialização. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro André Mendonça. Entendo, portanto, que a estruturação de nosso sistema tributário não pode se apoiar tão ostensivamente na política das punições. Isso considerado, estou de acordo com o limite máximo sugerido pelo eminente relator de 20% do valor do
este extraído de fundamentado levantamento jurisprudencial desta Corte, muito bem minuciado pelo voto de Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli. O ministro Gilmar Mendes divergiu do relator apenas na modulação de efeitos. No ponto, ressalto que eventual conflito quanto à competência para tributar tal operação ocorreria entre ISS e o ICMS. Isso porque aqui examina-se a possibilidade de se cobrar o ISS em etapa de processo produtivo, operação de industrialização por encomenda, considerando em contrapartida a subsequente industrialização ou comercialização, circulação de mercadoria, que estaria sujeita à tributação pelo ICMS. O IPI, por seu turno, é e sempre foi devido, independentemente da discussão em torno do ISS. Razão pela qual não vislumbro razões de segurança jurídica para aplicar modulação de efeitos a esse tributo. No final, o entendimento do relator acabou prevalecendo. O tribunal, por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário, vencido, quanto a esse ponto, o ministro Alexandre de Moraes. Prevaleceu a tese do relator, vencidos relativamente à inclusão do IPI na modulação temporal, os ministros Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes. E o plenário também deve analisar uma ação que trata de crimes contra a honra de servidores públicos no exercício da função. Repórter Evina Araújo. A arguição de descumprimento de preceito fundamental 338 questiona a constitucionalidade de trecho do Código Penal que prevê o aumento da pena por crimes contra a honra cometidos contra servidores públicos. A ação no Supremo foi ajuizada pelo Partido Progressistas. O inciso 2º do artigo 141 prevê o aumento de pena em 1/3 para crimes contra a honra cometidos contra funcionário público, em razão das funções exercidas ou contra os presidentes do Senado, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal. O PP alega que o artigo da lei desrespeita o Estado democrático de direito e as garantias de liberdade de expressão e opinião. Isso porque, segundo a legenda, o dispositivo prevê proteção maior à honra dos servidores públicos do que a dos demais integrantes da sociedade pelo simples fato de atuarem em nome do Estado. Em manifestação nos autos do processo, o Congresso Nacional se posicionou contra a DPF e argumentou que quando o ofensor ataca a honra de um funcionário público em razão das funções exercidas, ataca também o próprio Estado à administração, motivo pelo qual a pena para a ofensa é majorada. Já a Presidência da República disse que é indispensável conferir proteção eficaz e diferenciada ao funcionário público quando no desempenho das funções, uma vez que ele é portador de um interesse eminentemente público e de grande relevo no ordenamento do Estado. A empresa Uber foi liberada do pagamento de multa bilionária. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede em São Paulo, extinguiu, sem resolução de mérito, a ação em que a Uber havia sido condenada em primeiro grau a reconhecer vínculo empregatício de motoristas cadastrados na plataforma e pagar multa de 1 bilhão por danos morais coletivos. No entendimento do colegiado, o Ministério Público do Trabalho não é a entidade legítima para defender os direitos individuais dos trabalhadores. Nem a ação civil pública pode ser utilizada para esse expediente. Para a turma, o vínculo empregatício deve ser provado por ações próprias de cada trabalhador. O Superior Tribunal de Justiça autorizou a ação de improbidade que apura o uso de verba pública para a promoção pessoal de João Dória, ex-governador de São Paulo. A repórter Marina Campos tem mais informações. Os ministros da 2ª turma do STJ autorizaram o prosseguimento de uma ação de improbidade administrativa que apura o possível uso de verba pública para a promoção pessoal de João Dória, ex-governador de São Paulo, durante o mandato dele como prefeito da capital paulista, de 2017 a 2018. O Ministério Público de São Paulo apontou que a publicidade institucional do programa Asfalto Novo foi usada nas redes sociais para a promoção pessoal dele.
A primeira instância aceitou a ação e bloqueou mais de 29 milhões de reais em bens do ex-governador. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo reverteu a decisão, entendendo que a publicidade era legítima e que a nova lei de improbidade administrativa beneficiava o acusado. O Ministério Público de São Paulo recorreu ao STJ. O relator do caso, o ministro Teodoro Silva Santos, afirmou que a decisão do juízo de primeiro grau alertou para o fato de que o valor empregado na campanha publicitária do Asfalto Novo correspondia a mais de 20% do montante utilizado de fato no programa, evidenciando uma desproporcionalidade que constitui indício de intenção de promoção pessoal. Desta forma, para a segunda turma, a divulgação do programa configura indício de que a contratação da campanha teria como objetivo a autopromoção. O colegiado também considerou a informação de que a verba aplicada em publicidade foi desproporcional, chegando a superar o valor aplicado na execução do programa de asfaltamento em determinado momento da gestão municipal. Tomou posse o novo ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, Sebastião Reis Júnior. Repórter Fábio Ruas traz os detalhes. Sebastião Reis Júnior foi empossado no gabinete da presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, nesta terça-feira. Declaro aceitar o cargo de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual fui eleito, e prometo bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições em harmonia com a Constituição e as leis da República. Ele assume uma das vagas de substituto destinadas a ministros do Superior Tribunal de Justiça. Cada vez que chega um ministro nesta casa que tem uma sucessão extremamente rápida, nós temos a certeza de que há um aprimoramento que cada um traz com seus conhecimentos e com seus compromissos éticos e democráticos. Estiveram na posse ministros do Supremo Tribunal Federal, do TSE e do STJ, além de integrantes do Ministério Público Eleitoral. O ministro Sebastião Reis Júnior ingressou no STJ em junho de 2011 e atualmente é membro da Corte Especial e presidente da 6ª Turma. E o Tribunal Superior Eleitoral manteve a decisão que aceitou o registro de candidatura do prefeito de um município do interior de São Paulo. Quem tem as informações, repórter Viviane Novaes. O prefeito do município paulista de Caieiras, Gilmar Lagoinha, venceu as eleições de 2024. No Tribunal Superior Eleitoral, o então candidato a vereador pediu o indeferimento do registro de Gilmar por improbidade administrativa, ofensa à lei de responsabilidade fiscal e supostas ligações com facção criminosa. O relator do caso, o ministro Floriano de Azevedo Marques, rejeitou o pedido. O ministro afirmou que as certidões da Justiça Federal não comprovam a prática de crime de organização criminosa ou de outros previstos na lei de inelegibilidade. Para o relator, ministro Floriano de Azevedo Marques, Gilmar Lagoinha não pode se tornar inelegível por causa da desaprovação das contas da Câmara Municipal de Caieiras no exercício de 2021. Na época, o político não era presidente da casa. Por unanimidade, a Corte confirmou a decisão que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo já havia tomado. O TSE deferiu o registro da candidatura de Gilmar Lagoinha. Na mesma sessão, os ministros negaram o registro de Solimar Xeropem Gonçalves ao cargo de vereador de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. O TRE já havia tornado o político inelegível por improbidade administrativa, porque as contas públicas dele foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. O TSE confirmou a situação regular do Partido Liberal para participar das eleições de 2024 no município de Lupércio, São Paulo. O Diretório Municipal do PSD havia pedido o indeferimento do PL com a alegação de que o partido, na data da convenção partidária, estava com o Diretório Municipal suspenso por falta de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ. De acordo com o relator do caso, o ministro André Mendonça, a ausência do CNPJ foi resolvida pelo PL antes do prazo final para as convenções partidárias e para a apresentação do documento. Embora o PL local estivesse com a anotação suspensa na data da convenção, essa irregularidade foi sanada antes do prazo final para a realização das convenções partidárias. Também apliquei a súmula número 26 do TSE, pois o agravante deixou de impugnar especificamente
os aspectos trazidos na decisão recorrida. Assim, eu votei pelo desprovimento do presente agravo regimental, senhora presidente. Uma última notícia. O Supremo Tribunal Federal concluiu nesta quarta-feira os trabalhos da audiência de conciliação envolvendo o medicamento Elevides, indicado para tratamento da distrofia muscular de Duchenne. A principal conquista da comissão foi o acordo que garante economia para os cofres públicos e prevê o cumprimento de decisões liminares para a compra do remédio de alto custo. A proposta garante uma redução significativa do preço do medicamento para aquisição do Elevides. À época do início dos trabalhos, a dose do remédio tinha custo estimado em 17 milhões de reais. Os termos foram homologados pelo relator em dezembro e referendados pelo plenário do STF neste mês. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.